Hoje eu venho trazer mais um vídeo de sussurros intensos. E antes, eu vou dar um spoiler do tema de hoje. Eu vou falar sobre sexualidade. Então, se você é uma pessoa que não gosta desse tipo de assunto, eu recomendo que você assista outro vídeo e fique à vontade. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou pedir o seu like, que é muito importante para divulgação pro YouTube. Vou pedir pra você que é novo se inscrever aqui embaixo. E vou pedir o seu comentário, o que você achou desse vídeo, tá bom? Então é isso. E me segue nas redes sociais também, que é muito importante ter você por lá, tá bom? Então é isso. Um beijo e aproveitem bastante o vídeo de hoje. Até que meu cabelo está lindo hoje pra gravar um vídeo maravilhoso. Então vamos lá. Bom, meus gatinhos, o vídeo de hoje é de como eu me assumi bissexual. Bom, se você, como eu já disse, não é familiarizado com esse tipo de tema, eu recomendo que você assista outro vídeo, fique à vontade. Mas enfim, eu tenho tentado trazer, né, assuntos que eu possa discutir com vocês, como no vídeo de respondendo perguntas. E como essa pergunta não veio, eu vou responder indiretamente pra vocês. Bom, tudo começou em 2020, não, eu já sabia que eu era, né? Mas a questão veio mais depois, quando eu tive meu primeiro relacionamento. Eu cheguei a falar sobre uma pergunta que eu tinha respondido no vídeo anterior. Mas o que acontece? Eu conheci uma pessoa, obviamente, e nisso, né, vai a paixão, começa aquele negócio de paixão, de conto de fada. E que coisa que hoje eu acho breguíssimo. Porém, nisso eu tinha, de qualquer forma, contar alguma hora ou outra que eu tava com uma pessoa, né? Mas, nisso, antes, né, a gente não tava junto. O que acontece? A gente tava ficando e, nesse caso, a pessoa, ela sumiu porque a gente acabou discutindo, né? Depois a pessoa apareceu me contando que tava namorando. Ele achou que eu não queria nada sério e tudo mais, tá? E eu fiquei muito triste na época, né? Emocionadíssimo, meu Deus. E aí eu fiquei com uma tristeza muito grande por essa pessoa ter ficado com estar com outra pessoa. E aí acontece que ele... tô tentando capturar a história aqui na minha cabeça, porque tem já 3 anos. Mas enfim, eu sei que ele continuou mantendo contato comigo mesmo namorando, mas não tinha nada, obviamente. Mas a gente continuou mantendo contato, ele vinha desabafar comigo, contava alguma coisa ou outra. E foi aí que ele decidiu terminar com essa pessoa e a gente ficou junto. Também porque ele não gostava de fato da pessoa que ele tava. Mas a questão nem é o relacionamento, é como foi esse lance de se assumir, né, que é a questão do vídeo. Eu sei que tem muita gente que provavelmente me assiste que não é assumido ainda, ou que conhece pessoas que infelizmente passam por esse tipo de situação, e esse é o foco do vídeo. Conversar com vocês sobre isso, informar vocês que não é uma questão fácil de lidar e informar, porque a gente passa por um medo muito grande durante todo esse período, né? Que é o medo da rejeição, até mesmo eu, nesse caso aqui que tô gravando, de rejeição de outras pessoas indiretamente, né? De pessoas não falarem com a gente, das pessoas cortarem relações, como algumas pessoas mudaram, entre aspas, comigo. Não mudaram, mas eu senti que não é a mesma coisa, entendeu? Uma pessoa ou outra, sabe? Mas não é o caso. Mas eu tive que contar dentro de casa o que estava acontecendo por conta da minha tristeza absoluta. E eu fui
aceita, como é que você fica dentro de casa com uma pessoa que não te aceita, né? Então tem toda essa questão que a gente, infelizmente, a gente tem que passar pela nossa cabeça. Por mais tranquilo que os pais sejam, por mais tranquilo que seja a situação em casa, com a família, a gente pensa por todos os lados, porque não é fácil. Além de passar preconceito na rua, enfim, o medo maior é dentro de casa. Porque quando você aceita dentro de casa, a rua vira o quintal da sua casa. Então a gente obviamente vai querer ser aceito, a gente vai querer ser respeitado. E o respeito começa dentro de casa, obviamente. Então é isso. Bom, mas pra mim foi uma adaptação muito tranquila, né? Não teve aquele escândalo todo de todo mundo ficar chocado, até porque não era uma coisa que dava pra esconder, obviamente. Então tipo, todo mundo ficou fingindo surpresa, mas não era uma coisa que todo mundo sabia desde criança. E a minha adaptação comigo mesmo foi uma coisa muito tranquila também, porque eu fiquei mais livre pra falar, pra me abrir, né, sobre a vida de um modo geral. E entrou a parte do relacionamento, né, que foi quando eu comecei a trazer pra cá a pessoa. E tem toda aquela adaptação, né, de tipo, nossa, nunca levei uma pessoa pra casa e agora eu tô levando, como é que vai ser essa experiência? E tem todo essas experiências que não são únicas. Nenhuma experiência parece que é única, né? Porque a gente vê tanta gente passando pela mesma coisa e tem as mesmas situações. E hoje em dia, assim, pra mim é muito tranquilo tudo, né? Eu converso abertamente dentro de casa sobre pessoas que eu fico, saio, eu converso. E não tem, se tem um helicóptero passando aqui em cima, vocês vão ficar com... Opa! O microfone caindo. Falha nossa. De fato, vão haver situações em que a gente precisa de muita paciência, porque a gente não pode chegar e falar abertamente sobre esse tipo de coisa, porque a gente, por mais que a gente conheça, por mais que a gente conheça os nossos pais, a gente tem receio, né? Então eu acho que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ir aos poucos conversando sobre determinados assuntos para que a gente saiba, né, chegar lá. Hoje em dia, apesar da gente ter evoluído bastante, ainda tem pessoas que são meio arredias de falar sobre esse tipo de assunto. Então a gente tem que ter cautela realmente na hora de falar. Esse é o conselho que eu dou pra quem ainda tá nessa situação. Então assim, se você vê que sua família dentro de casa não é uma família que aceita esse tipo de situação, eu acho que você tem que criar independência, né, deles antes de você tomar qualquer atitude, pra não ser perigoso pra você. Mas tem situações que acabam também fazendo com que as coisas se normalizem. Muita gente no começo também poderia não aceitar e hoje aceita de boa os filhos. Mas a situação é que todo mundo tem que ter cuidado, né? Então eu vejo muita importância a gente combater esse tipo de desinformação, justamente trazendo informações para que a gente de fato traga segurança para as pessoas, né? Que a gente converse sobre assuntos importantes, de uma maneira, né, que a gente traga informações para de fato tirar algumas dúvidas de pessoas que ainda não passaram por esse tipo de situação, né, de conversar com a família e tal. Mas eu acho muito importante também a gente ter dentro da gente um apoio emocional de outras pessoas que a gente conheça, como foi o meu caso também de ter amigos, amiga, né, no caso, que passa pela mesma situação, que no caso ainda não é assumida, mas que compartilhava da mesma condição que eu e tinha uma troca maravilhosa. Então, assim, pra qualquer pessoa eu aconselho isso: tenha boas amizades e tenha paciência, porque o tempo de Deus é perfeito. E é isso, meus gatinhos, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve caso seja novo. E me segue nas redes sociais. E é isso, um beijo. Fique
talvez eu fale sobre um pouquinho da minha experiência na televisão. Que eu não sei se vocês já sabem, mas eu já fui na